Muito bem, vamos então à carta enviada por Jair Bolsonaro ao decano do Supremo, Celso de Mello, como o Andreasa disse agora há pouco, porque as declarações do filho dele, Eduardo Bolsonaro, ainda repercutem. Bom, vamos à carta, que, aliás, o ministro Celso de Mello havia classificado como inconsequente e golpista as declarações do filho de Bolsonaro. No texto enviado ao decano, Bolsonaro afirma que o Supremo é o guardião da Constituição e que todos temos de prestigiar a Corte. Na carta, Bolsonaro fala ainda em angústias e ameaças sofridas durante as eleições deste ano. Eu vou ler aqui as aspas. Quero, por escrito, deixar claro que manifestações mais emocionais ocorridas nesses últimos tempos se mostram fruto da angústia e das ameaças sofridas neste processo eleitoral. Vai lá, Andreasa. Pois é, a carta é muito ruim, né? Primeiro, ela é endereçada ao decano. Tudo bem, o Celso de Mello foi aquele que foi mais duro, reagiu mais duramente. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal não é o Celso de Mello, é o Dias Toffoli, a quem o Jair Bolsonaro institucionalmente deveria ter se dirigido, na minha leitura. Essa é uma coisa. A respeito do conteúdo, tem essa frase muito curiosa, né? Manifestações mais emocionais, em resumo, são fruto da angústia e das ameaças sofridas no processo eleitoral. A fala do Eduardo Bolsonaro, que resultou nessa resposta apaziguadora, ou tentando apaziguar do Jair Bolsonaro, a fala é de julho. Era pré-campanha. Não havia angústia da disputa, nem ameaças sofridas no processo eleitoral naquela ocasião. O Bolsonaro está respondendo, tentando justificar, passando a mão na cabeça do garoto, no presente, considerando circunstâncias que ele avalia hoje, mas a respeito de um fato que aconteceu há 4 meses. E não são manifestações mais emocionais, são manifestações estúpidas. A manifestação do Eduardo Bolsonaro é estúpida, inconsequente, irresponsável, denota profundo desconhecimento constitucional. Não há nada de emotivo nisso. Há de triste, lamentável, né? Frutos da angústia e das ameaças sofridas no processo eleitoral. Olha, sinto muito. O sujeito quer ser deputado federal, quer ser presidente da República, quer disputar cargo eletivo, quer ter responsabilidade, vai ter muita angústia. Vai ter muito sofrimento, muita pressão e muita ameaça. Porque é assim que funciona, especialmente num país bárbaro como o Brasil. Não está preparado, não entra no jogo. Porque é assim que funciona. Não dá para justificar, com circunstâncias como a pressão de uma campanha eleitoral muito baixa, uma fala bárbara como aquela. Não é aceitável. De resto, todos temos de prestigiar a Corte. Não é questão de prestígio. A gente prestigia aquilo que escolhe. Prestígio é algo eletivo. Você prestigia. Eu vou prestigiar a festa da Vera. Eu vou prestigiar o Silvio no lançamento do seu livro. O Supremo Tribunal Federal, a casa máxima do Judiciário, você respeita. A lei se cumpre, não se prestigia. Mais uma vez o uso do verbo errado, mas não é à toa. Não é à toa. É o personalismo, é a figura, é o indivíduo, o grande líder que prestigia. Por que prestigia? Porque está acima. Então faz uma ação caridosa, um gesto generoso para com o outro poder da República. Não é assim. E aqui nesse programa a gente pode reclamar à vontade. Aqui a gente fala de tudo, de todo mundo e faz análise do discurso porque as palavras comunicam. Muito bem, vai lá, Vera. E o Gilmar Mendes, agora há pouco, também se manifestou, afirmou que, abre aspas, nem a ditadura fechou o Supremo Tribunal Federal. Exato, eu falei isso aqui ontem, né? Que chegaram a caçar alguns ministros, mas nunca ousaram tanto, nunca foram até aí. Silvio, a fala do Eduardo Bolsonaro, além de ter sido bem anterior ao episódio da facada, por exemplo, que pode ser o que o Jair Bolsonaro estava se referindo às altas emoções, grandes emoções dessa campanha, ela não foi uma fala isolada e ela não foi um ato falho só para concurseiros, tá? Ela foi reiterada dias depois, durante uma audiência pública da qual ele participou, para discussão sobre o voto impresso. Então, nesta audiência pública, disse ele, Eduardo Bolsonaro, e aí abre aspas, tem uma coluninha semanal no jornal Hora Extra, e uma das matérias que coloquei lá é o seguinte: pensar fora da caixinha para derrubar a ditadura do STF, disse ele. Fica ao gosto deles, não se analisa mais a constitucionalidade. Acredito que caso o presidente venha a tomar medidas contrárias ao gosto desse STF, eles vão declarar inconstitucional. E aqui a gente não vai se dobrar a eles, não. Ora, declarar projetos, matérias, leis inconstitucionais é uma das
funções precípuas do STF, é daquilo para que ele existe, ele é uma corte constitucional. Como assim a gente, e aí eu pressuponho que ele esteja falando do Bolsonaro, do regime do governo Bolsonaro, não vai aceitar e não vai se dobrar a eles caso eles declarem alguma matéria inconstitucional? O que isso quer dizer? Está dizendo que vai haver desobediência judicial? Portanto, não houve uma escorregada, não houve uma coisa de garoto, não houve nem sequer uma fala emocional. Existe um pensamento organizado por parte do Eduardo Bolsonaro que vê o Supremo Tribunal Federal como algo descartável, algo, aliás, deletério, que seria contrário aos interesses do grupo e que, portanto, tem de ser tirado da frente como um obstáculo. Na carta do Bolsonaro, além desses trechos a que o Andreasa se referiu, me chamou a atenção um juízo de valor que ele faz a respeito da maneira do Celso de Mello de exercer a sua jurisdição, dizendo que ele é sempre um magistrado com bons votos, com votos com os quais ele, Bolsonaro, concorda, querendo dizer que cabe a um político, um candidato ou um presidente, fazer juízo de valor sobre votos dos ministros. Ora, isso a gente faz aqui, a gente faz como análise, as pessoas fazem no dia a dia. Ao mandatário cabe cumprir decisões do Supremo, não questioná-las. Até recorrer, mas jamais fazer juízos de valor dessa natureza. Isso tudo é da ordem desse personalismo que o Andreasa muito bem se referiu. E é algo que a cultura política, quando amadurece, deve começar a rechaçar, sob pena da gente ficar preso eternamente a líderes carismáticos, ora de esquerda, ora de direita, ao sabor do vento. Não é assim nas democracias maduras.